Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Começou 121 anos de fogão, parabéns para o nosso Botafogo de futebol e regatas, parabéns para cada um de nós botafoguenses. Outro dia a gente teve o dia do botafoguense, hoje a data oficial de aniversário, 121 anos de história do mais tradicional, do clube que transformou o Brasil no país do futebol, né? Inclusive o Botafogo fez uma publicação a primeira, né? Acredito que teremos várias publicações em rede social hoje comemorando a data, né? Falando a Casa dos Maiores, né? Assim, um título bem grande, a Casa dos Maiores, e aí depois ali na legenda, a Casa dos Maiores jogadores de futebol do mundo, né? Aí tem o Garrincha, tem o Nilton Santos, tem o Didi, tem o Jairzinho, né? São tantos nomes, esses foram os primeiros ali focados, né? Acredito que teremos justamente outras publicações para lembrar de outros grandes nomes, porque esses talvez sejam os principais, né? Mas são muitos jogadores, inclusive até os tempos atuais, né? Se a gente for botar aí nesse hall de ídolos, né? Os jogadores que conquistaram a América no ano passado. Mas claro que tínhamos que começar, né, com o anjo das pernas tortas, Mané Garrincha, depois Nilton Santos, né, e como eu falei, Jairzinho e Didi. É muito craque, é muita história, fantástico, então gostei. A Casa dos Maiores, acho que ficou legal. Mais aí um slogan aí para o Botafogo, né? Ainda é tempo de Botafogo. Galera, além das comemorações do dia de hoje, né, eu vou falar já do sorteio da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho conheceremos, né, o nosso adversário na Copa do Brasil, quartas de final, mas vamos começar falando aqui do Neto, goleiro Neto, que veio para o Botafogo diante de uma virtual saída do goleiro John, né? O John acabou não se acertando, estava ali loading, né, 95% certo com o West Ham, acabou que a negociação não teve um desfecho favorável, né, para a saída do John. O John ficou e o Botafogo já tinha acertado tudo com o Neto já estava até no Rio de Janeiro, então o Neto foi apresentado ontem. Ele lembrou do seu pai Norberto, que atuou no Botafogo. Eu confesso que eu não lembro, acredito que uma passagem curta, mas o Neto, inclusive, no domingo, dia dos pais, fez uma publicação, né, fazendo aí esse paralelo do seu pai, que teve uma passagem pelo Botafogo no início dos anos 80, né, o goleiro Norberto, né, e inclusive o nome do Neto também é Norberto, né, então 3 gerações aí de Norbertos, mas o Neto, ele se apresentou ontem e é mais uma opção, né. É interessante que hoje a gente acaba vendo, poxa, o John deve voltar para a equipe, né? Ficou fora aí 2 jogos contra Bragantino e Fortaleza. Ao mesmo tempo, quem atuou nessas partidas e acabou não sofrendo gols foi o Léo Link, né? Então o Botafogo hoje bem servido de goleiros, né? Eu diria que John, Neto, Léo Link, Raul e o jovem Christian Lohr, né? 5 goleiros. Inclusive ontem saiu uma foto oficial ali com esses 5 goleiros, opção que não falta para o gol, né? E que seja aí uma disputa honesta, né, pela posição. Acho que o John, claro, perdeu ali um pouquinho de espaço, né, nos últimos dias por conta de tudo isso que eu acabei de narrar, né, da sua quase saída, mas acredito que o John voltará à titularidade. Eu sei que é polêmico, tem torcedores que ficaram chateados com o John, que preferem ver o Neto do alto aí dos seus 36 anos, né, da sua experiência europeia, assuma a titularidade do Botafogo, mas de qualquer forma, o importante para o Botafogo é ter todas essas opções, inclusive, como eu disse, o próprio Léo Link, beleza? Falando em jogadores aí que chegaram, né, o Jordan Barreira já inclusive estreou pelo Botafogo, né, a jovem joia colombiana, tinha ficado fora aí, ficou cerca de uma semaninha fora, mas já está recuperado. Ontem já voltou a treinar no Lonier, né? Então passa a ser mais uma opção para o técnico David Ancelotti. O Barreira só não vai ser ainda inscrito na Libertadores, porque a gente sabe que são só 5 vagas, né? Que o Botafogo tinha 5 vagas a preencher. Então essas 5 vagas sendo preenchidas justamente pelo Neto, que acabou de chegar, o Danilo, o Tuco Correia, o Montoro e também o Arthur Cabral.
Outro cara que seria inscrito, né, seria o Caio Pantaleão, está contundido, está fora aí desses 2 jogos contra a LDU, então ele só vai ser inscrito, o Botafogo passando pela LDU, né, assim seja, tomara, aí sim o Caio Pantaleão vai poder ser inscrito, vão abrir mais vagas, né, na fase ali já de quartas de final da Libertadores, né. Jogo quinta-feira, galera, né? Se você ainda não garantiu o seu ingresso, garanta, porque vai encher, vai lotar, né? Ou vai ficar muito próximo ali de uma lotação. Então, corra que os ingressos vão acabar. Um jogo importantíssimo para o Botafogo, né? Fazer o resultado nessa primeira partida para depois a gente ir até Quito com um pouquinho mais de tranquilidade, né? Com uma vantagem adquirida, né? Assim é a nossa expectativa. Para esse jogo agora temos 3 retornos, tá? Marlon Freitas, que já cumpriu inclusive, né, a questão do já tá bem, enfim, do protocolo de concussão cerebral. O Alexander Barbosa também está de volta depois de suspensão, além do Alan, mesma situação. Então temos aí esses retornos, né? Como que deve ser o Botafogo para enfrentar a LDU? Na ausência do Caio Pantaleão, como eu disse, acredito que a zaga será o Barbosa e o David Ricardo, né? Essa deve ser a zaga do Botafogo, o David Ricardo, que foi muito bem, inclusive fez gol diante do Fortaleza, né? Os volantes, provavelmente, o Marlon e o Danilo, né? Não acredito que ele entre com o Alan, né? Ainda mais um jogo, quer dizer, o Danilo tem mostrado que é esse jogador que tem a capacidade ali de romper linhas, de passe, né? Assistências muito boas, né? Fez tanto diante do Bragantino como diante do Fortaleza. E o ataque, né? Com Arthur Cabral, Savarino ali, o nosso camisa 10, e na ponta o Montoro. Esse deve ser o Botafogo contra a LDU, apesar de que o Matheus Martins começa, né, a sinalizar de que pode voltar a ter oportunidades. Entrou muito bem nesses 2 últimos jogos, marcou inclusive um bonito gol. Talvez ali o Matheus Martins atuando pela direita, né, no lugar do Arthur, seria uma possibilidade, já que o nosso bebê reborn não está assim na sua melhor fase, né? Não tem feito jogos muito bons. Vamos falar então do sorteio da Copa do Brasil, daqui a pouquinho, 11h30, no momento que eu estou aqui gravando, vou lançar o vídeo às 10 horas, então começa o sorteio. Na realidade, a CBF começa o sorteio às 10 da manhã com a Copa do Brasil feminina, né? E aí às 11h30, a vez da Copa do Brasil masculina. Botafogo pode enfrentar qualquer das equipes classificadas, os 2 Atléticos, o Mineiro e o Paranaense, o Bahia, né? Lembrando que Botafogo e Bahia são os únicos times que ainda não conquistaram a Copa do Brasil, dos finalistas. Depois tem o Corinthians, tem o Cruzeiro e os outros cariocas, Vasco e Fluminense, tá? Essas são as possibilidades aí do Botafogo enfrentar. Difícil a gente dizer uma preferência. Atlético Paranaense é o único que está na Série B, né? Mas passou pelo São Paulo, né? Conseguiu a classificação em cima do São Paulo. Cruzeiro tem sido, né, um adversário chato para o Botafogo. O Botafogo tem perdido para o Cruzeiro desde que se tornou SAF, né? Não conseguimos, quem sabe seja a oportunidade para isso, assim como o Bahia, né? O Bahia que nos eliminou ano passado, aquele jogo lá polêmico da Arena Fonte Nova, em que o Gregory foi expulso injustamente, né? Então, diria que Bahia e Cruzeiro seriam essas pedras no sapato. Fluminense e Vasco, a gente está cansado de enfrentar e vencer, né? Na maioria das vezes o Botafogo tem vencido, o Fluminense então nem se fala, né? O Corinthians, recentemente empatamos, né? Isso, acho que é difícil a gente escolher aí um adversário, né? É o velho clichê, né? Quem quer ser campeão não pode escolher adversário, mas deixa eu pensar aqui, quem que seria uma boa aí do Botafogo enfrentar? Vou botar o Cruzeiro, vou botar o time mais chato aí, né? O que seria talvez a pior opção, né, do sorteio. Vamos botar o Cruzeiro para quem sabe a gente aproveitar e quebrar esse tabu, beleza? Então vou palpitar no Cruzeiro, né? Comenta aí embaixo quem que você quer enfrentar ou quem você acha que vai cair, né? Se você está assistindo esse vídeo aí até as 11h30 da manhã, depois fica fácil, né? Galera, detalhe da Copa do Brasil, tá? A gente hoje também conhece o chaveamento, então o Botafogo vai conhecer o seu adversário
das quartas de final e também o caminho até a final, né? Os prováveis adversários na semi e os prováveis adversários pelo outro lado numa final, tá? Falando em final, quase esqueço de dizer, a Conmebol confirmou ontem que a final da Libertadores vai ser lá no Peru, em Lima, né, o estádio do Universitário, aquele mesmo estádio que o Botafogo venceu a equipe do Universitário ano passado com o gol do Jefinho, né? E aí vai ser a final no dia 29 de novembro, né? Um diazinho de diferença do que foi ano passado, claro, por conta do calendário. Então, 29 de novembro, quem sabe aí a gente pode estar vivendo aí uma nova glória eterna, né? Tomara, falta aí um caminho pela frente. E para fechar, vamos falar então do Cris Ramos, né? Notícia do canal do TF de que o Cris Ramos ele tá vindo por empréstimo, tá? Gente, os valores aí tem se falado em 3,5 milhões de euros, podendo chegar a 5 milhões com metas. Ele está vindo por empréstimo, segundo o Thiago Franklin. Essas metas não serão tão difíceis assim de serem atingidas, e aí o Botafogo vai ficar na obrigatoriedade de comprar o Cris Ramos. Isso aí é mais uma questão burocrática, tá? O Botafogo, de qualquer forma, planejava comprar o jogador, então está vindo por empréstimo e provavelmente essa compra vai acontecer depois das metas atingidas, né? Dos prazos estipulados. O Cris Ramos que vai se juntar, né, ao Arthur Cabral, né, na posição ali de centroavante, e além do Kaique e do Mastriani, que são hoje os jogadores ali da posição, né? Arthur Cabral titularíssimo. Vamos ver se o Cris Ramos, se o W Ancelotti vai achar lugar, né, para o Cris Ramos na equipe, se vai jogar ali com dois centroavantes, ou se vai ser uma disputa, né, simplesmente por uma camisa só, né, uma só camisa 99, beleza? Isso aí, basicamente. Acho que eu não falei do Jorge Nicola. O Jorge Nicola, em relação ao John, tá? Acabei, acho que passando essa parte, estava falando dos goleiros. Acredita que ainda há uma possibilidade do John sair do Botafogo, né? A gente sabe que não só o West Ham, outras equipes já manifestaram interesse. Mas eu acho, depois da postagem que o John fez, né, falando que a casa dele é o Botafogo, eu imaginaria que essa saída não seria esse ano, né? Mas, futebol, tudo pode acontecer. Beleza? Galera, é isso. Tomara que o Botafogo tenha um bom adversário, enfim, qualquer dessas equipes aí que saia para o Botafogo, a gente não pode temer, né, na Copa do Brasil. E, como eu disse no início do vídeo, né, tempo de Botafogo, um dia importante para a gente celebrar a nossa história. Vai ter um vídeo, né? Botafogo TV vai lançar mais um filme aí sobre a conquista da Libertadores. Lembrei que é a cereja do bolo desse dia 12 de agosto. Não esquece de curtir, não esquece de comentar, comenta aí embaixo. Se você está assistindo esse vídeo mais tarde, já viu o adversário do Botafogo, comenta o que você achou, né? E parabéns para o nosso glorioso, nosso alvinegro, né? Parabéns para todos nós botafoguenses. Tamo junto, aquele abraço, até amanhã.